Tenho duas escrituras aqui às quais quero me referir esta noite. Estava pensando sobre para que estamos aqui. Quero ler uma parte da Escritura, pois creio que em toda reunião deve-se ler a palavra de Deus, porque sei que ele poderia se encontrar conosco sem lermos a palavra, mas tenho receio de cometer algum erro. Por isso, se leio a sua palavra, e não há erro nisso. Se eu leio a palavra, se alcançarmos algum resultado na reunião, é por causa da leitura da sua palavra. Por isso, baseando o nosso pensamento na Escritura que leremos, encontra-se em São João, capítulo 10, começando com o versículo 32 e 39, inclusive. Então, no antigo texto conhecido, Hebreus 13:8, agora em São João, capítulo 10, começando com o versículo 32, lemos assim: Respondeu-lhes Jesus: Tenho-vos mostrado muitas obras boas procedentes de meu Pai. Por qual dessas obras me apedrejais? Os judeus responderam dizendo-lhe: Não te apedrejamos por alguma boa obra, mas pela blasfêmias, porque, sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Respondeu-lhes Jesus: Não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses? Pois se a lei chamou deuses aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a Escritura não pode ser anulada. Aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, vós dizeis blasfemas porque disse, sou filho de Deus? Se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis. Mas se as faço e não credes em mim, credes nas obras, para que conheçais e acrediteis que o Pai está em mim e eu nele. Procuravam, pois, prendê-lo outra vez, mas ele escapou de suas mãos. E em Hebreus, capítulo 13, e versículo 8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Vamos orar. Pai Celestial, santifica o mensageiro esta noite, Senhor, para a mensagem e aquele que ouve a palavra, pois pedimos em nome de Jesus. Amém. Agora, enquanto abordamos este texto, um texto pequeno e formal para a primeira noite, para nos familiarizarmos, quero escolher o texto, o Cristo identificado de todas as eras. Agora, o livro de Hebreus aqui nos diz que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E lemos na Bíblia aqui que estes judeus o questionaram. Era um questionamento constante, porque muitas pessoas tinham interpretações diferentes sobre ele. Não há ninguém que já ouviu a respeito dele. Eu estou convicto que se eu pudesse perguntar esta noite quantos de vocês gostariam de ver Jesus, toda mão se levantaria. Não existe uma pessoa que tenha ouvido falar dele que não queira vê-lo. Alguma coisa a respeito de seu nome que realmente nos toca e mexe com nossos corações apenas ouvir aquele nome, Jesus, porque naquele nome temos perdão de pecado, temos nossa redenção, pois toda a família no céu levará esse nome. Assim, Deus, usando este nome humano para ser colocado sobre si, manifestado em carne. Que nome maravilhoso! Agora, estamos pensando sobre ele ser tão grande. E por todas as eras, todo homem tem clamado para ver Deus. Agora, o problema, desde o tempo de Jó, creio que Jó é considerado um dos livros mais antigos da Bíblia, foi escrito no tempo em que Moisés estava escrevendo os 4 primeiros livros. E agora, acreditamos que Jó clamou uma vez, se eu pudesse apenas vê-lo, se eu soubesse, eu iria para a casa dele, eu gostaria de ir, ou outras palavras, bater em sua porta.
Nós todos sabemos que viemos de alguma parte, estamos por trás de alguma cortina. Existe algo em nós que nos influencia por alguma coisa que nós sabemos que nós viemos de algum lugar. Nós não podemos ser apenas como somos sem haver alguma coisa anterior a nós que tenha acontecido. Meu relógio não poderia simplesmente ter existido. Alguém com a mente certa deveria saber que o relógio, joias, como controlar o tempo, períodos e origens, simplesmente não poderia ter acontecido. É impossível isso acontecer. E quão maior é o homem do que o relógio? O homem projetou o relógio, o acertou, colocou para funcionar. Então, se é impossível para aquele relógio simplesmente aparecer, quão maior é que você e eu estamos aqui? Tem de haver um Criador por trás de nós. Se olharmos sua imensa criação, como se move, como ele vive nela e mora nela. Nós notamos a folha, como uma folha se fixa na árvore. Por volta de meados de agosto, geada, e a folha cai direto para o chão. Agora, o que acontece? Existe alguma inteligência que fala por ela. A árvore não tem inteligência própria, então a vida desce para dentro da raiz da árvore que não tem inteligência própria. Então a vida desce dentro da raiz para esconder-se da estação fria. Senão o inverno a mataria. Agora, como faz a folha? Ela cai sobre a terra, apodrece, e o que a vida faz enquanto está na raiz? Suga a substância da folha morta, o cálcio dentro dela, surge outra vez a primavera, e é um testemunho, morte, sepultamento e ressurreição. O sol nasce de manhã, é como o nascimento de um bebê. 8 ou 9 horas está na escola, 10 horas sai da escola, meio-dia está na meia-idade, e daí começa a morrer, morre e se põe no oeste. Acabou? Nasce na manhã seguinte para testificar vida, morte, sepultamento, ressurreição, tudo. Deus vive em sua criação. E Ele faz isso e tem feito assim por todas as eras. Agora, apenas um caminho para percebermos se Deus ainda vive é que nós podemos vê-lo em sua criação, mas como Deus sempre manifestou-se para pessoas que alguém diz, bem, onde está Deus? Falam tanto sobre ele na África, nos campos missionários, lá entre os africanos, os que falam africano, usam a palavra moia, que significa uma força invisível. Ele é como o vento, ele é o poder, mas nós não o vemos. Bem, creio que podemos vê-lo. Porque nós encontramos no capítulo 12 de São João, alguns gregos vieram a Jesus e disseram, senhores, gostaríamos de ver a Jesus, e foram levados a ele por um de seus discípulos. Em Hebreus 13:8 diz, ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente, e se ele podia ser tomado naqueles dias, para ser visto por um dos seus discípulos, por que não podemos nós, seus discípulos, esta noite trazer os que o buscam para a sua presença, se ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente? A Bíblia diz que ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Agora, sei que isso parece não racional, mas se você for paciente conosco por alguns minutos, com a ajuda de Deus, com sua palavra, posso trazê-lo diante de você. Então, que consolo! É para isso que estamos aqui. Cristãos, nós estamos aqui para acharmos consolo, para trazer, para chegarmos à presença de Deus que nós conhecemos e que pode nos ressuscitar, como Ele fez com uma folha, e nos trazer de volta. Isso é apenas um mito, algumas palavras colocadas assim, juntas, ou é uma fábula judaica, ou é verdade. Onde existe muito erro, tende a existir uma verdade. Onde existe muito erro, tende a existir uma verdade em algum lugar. Agora, se não estivermos servindo, então vamos ficar longe das coisas que fazemos, vamos servi-lo, porque, após tudo, que bem, ou de que nos serviria a nossa profissão se nada existir para ela, e nossa sinceridade não nos exclui da condenação. Os pagãos são sinceros, pessoas às vezes ingerem ácido carbólico sinceros pensando que estão tomando outra coisa. Sinceridade não resolve, tem de haver um caminho que está certo e um caminho que está errado. E creio que a Bíblia está certa, que a palavra de Deus está certa. Deus tem de julgar, perdoe-me,
Ele tem de julgar o mundo por alguma coisa. Agora, quando eu era rapazinho, minha família, antes de mim, não meu pai ou minha mãe, mas antes éramos irlandeses, de ambos os lados, éramos católicos. Bem, meu pai e minha mãe casaram fora da igreja, e eles iam à igreja. E então, quando cheguei à idade de saber que havia Deus. Como muitos de vocês leram meu livro, eu sabia que havia um Deus em algum lugar, mas o pensamento é, se Deus vai julgar o mundo pela igreja, então qual será a igreja? Se for a igreja católica, então qual? Igreja católica? Romana, ortodoxa ou qual delas? Ele julgará. Se julgá-lo pela metodista, batista, pentecostal, presbiteriana, qual delas? Vejam, há confusão demais. Então, uma pessoa diria, bem, apenas, sim, é isso, não importa. Contanto que seja sincero, no primeiro livro da Bíblia, o que causou morte, enfermidade, sofrimento e pecado foi porque uma pessoa descreu de uma palavra. No último livro da Bíblia, o mesmo Deus, em Apocalipse 22, disse, quem tirar uma palavra ou acrescentar uma palavra a ela, sua parte será tirada do livro da vida. Então, isso tem de ser o julgamento, o livro. Agora, descobrimos que, no princípio, São João 1, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Verificamos, olhamos para ele, o unigênito do Pai, que a palavra, ela mesma, Deus se fez carne e habitou entre nós. Hebreus 13:8 diz, ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Então, se ele é o mesmo e é a palavra, então como a palavra o declara através de todas as eras, ela teria de fazer ela própria da mesma maneira, para que Jesus Cristo fosse o mesmo ontem, hoje, eternamente, não é nada mais do que a verdade, é a palavra. E como a palavra foi manifestada em outras eras, Deus não muda a si mesmo. Malaquias 1, Malaquias 3:6 diz que ele não muda. Eu sou Deus, não mudo. Assim, da mesma maneira que ele foi no princípio, ele é hoje. E ele foi a palavra para a raça humana no princípio. Deus nunca deu para a raça humana, no princípio, nunca deu um credo para se colocar atrás disso. Jamais lhes deu credo por trás disso. Ele havia fortalecido o ser humano com a palavra e crê nessa palavra, que ela é viva. É a mesma palavra hoje. E Cristo é aquela palavra. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Agora, o que ele era nas outras eras, então ele tem de ser o mesmo hoje, continua a ser o mesmo ontem, hoje, eternamente. O que acho é que tenho explicado completamente que é Jesus Cristo mesmo ontem, hoje, eternamente, e ele é a palavra. Agora, Jesus disse, as Escrituras não podem ser violadas. As Escrituras eram a verdade. A Escritura diz que São João 1, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Deus se tornou carne e em seu Filho Jesus Cristo habitou entre nós. Em São João 10:35, Jesus chamou aqueles para os quais ele veio, os quais foram a palavra no princípio, profetas. Jesus disse aqui, sua própria lei ensina que aqueles a quem a palavra de Deus veio, e a palavra de Deus vem aos profetas. Agora, Hebreus, capítulo 1, diz que, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias por seu Filho Jesus Cristo. Estão vendo? Agora, notem, Jesus disse que aqueles a quem a palavra veio foram chamados deuses, que eram os profetas. Agora, não o homem em si mesmo era Deus, nada mais do que o corpo de Jesus Cristo também não era Deus. Ele era um homem e Deus foi velado atrás dele. Deus sempre tem se velado do público e se revelado às pessoas que creem nele. Deus. Este último domingo, no tabernáculo, preguei sobre o desvelar de Deus. Deus sempre se velou atrás de algo, de tal forma que as pessoas do lado de fora nada sabem sobre ele, mas revela-se
aos seus filhos e para aqueles que desejam entrar atrás daquele véu. No Antigo Testamento havia peles de texugo que escondiam Deus. Ele estava na glória Shekinah e era por trás de peles de texugo. Antes que chegasse atrás das peles de texugo, a palavra estava em Moisés, profeta. Ele foi para cima da montanha, encontrou-se com a coluna de fogo, falou com ele, ela falou com ele, e ele desceu, executou os sinais de profeta, trouxe os filhos de Israel para fora do Egito, para a montanha. Então Deus desceu e identificou Moisés, trazendo para dentro daquela coluna de fogo e velando-o. Ninguém mais poderia ir, nenhuma pessoa poderia tentar personificar isso, não poderia fazê-lo, morreriam. Tomando um homem, ele entrou aqui atrás, dentro da coluna de fogo, dentro da glória de Deus e dentro da glória Shekinah. E quando saiu fora com aquela palavra para aquela era, ele estava tão brilhante com a glória de Deus que até teve de cobrir a face. As pessoas não conseguiam olhar fixamente para ele, e aquela era uma cobertura natural. E o que é isso? Quanto à glória Shekinah agora, eles chamam de fanático, não conseguem ver isso, mas por trás disso não há beleza. Ele pode não se vestir corretamente, não trajar roupas corretas ou vestir-se como acham que deveria, mas por trás dessa pele de texugo, daquela pele humana, ali dentro está a glória Shekinah. Nela está o poder, nela está a palavra, nela está o pão da proposição. E a glória Shekinah, que é a luz, que produz luz, que amadurece o grão. Vocês que são de Kansas sabem disso. Colheitas de trigo sem aquele sol, ela não amadurece. E por trás daquela, se você entrar atrás da pele de texugo, aquela velha pele, seus velhos pensamentos, velhos credos, e entra na presença de Deus, então a palavra se torna uma realidade viva de Deus. Então você é acordado para a glória Shekinah. Então a Bíblia se tornará um livro novo. Então Jesus Cristo é mesmo ontem, hoje, eternamente. E você está vivendo em sua presença, comendo o pão da proposição que somente é preparado para aquele dia, para os crentes, sacerdotes somente. E nós somos sacerdotes, sacerdócio real, uma nação santa, povo especial, oferecendo sacrifícios espirituais para Deus. Mas vocês devem entrar atrás do véu para ver o Deus desvelado. E Deus é desvelado, é a sua palavra manifestada. Agora, hoje, temos tantas pessoas que dizem, bem, temos fulano, cremos dessa maneira. Outro grupo diz, nós, fulano e ciclano, cremos dessa maneira. Deus não precisa de qualquer intérprete, ele interpreta a sua própria palavra. A Bíblia diz, não há interpretação particular. Deus revela-se, ele revela. No princípio, ele disse, haja luz, e houve luz. Não precisa de interpretação. Deus disse, uma virgem conceberá, ela concebeu. Não precisa de interpretação. Deus disse, nos últimos dias, derramaria seu espírito sobre toda a carne e derramou. Não precisa de interpretação. Ainda assim, é a palavra, é Deus. Deus está em cada era e ele tem dividido isso, a sua palavra, e veja o que ele fez, enviou um profeta, e a palavra do Senhor vem ao profeta. O profeta revela para a audiência crê nela. Então, isso é Deus em ação, Deus movendo-se pelo seu Espírito. Agora, verificamos que ele se identificou como o Filho do Homem aqui, para cumprir. Agora, quando ele veio à Terra, lembrem-se, ele identificou-se ao público, do lado de fora, os que estão fora, e identificou-se como o Filho do Homem. Ele veio como, no nome de 3 homens, ele veio como Filho do Homem, Filho de Deus e Filho de Davi. Agora, Filho do Homem é um profeta. Até Jeová, ele próprio chamou Ezequiel, disse, Filho do Homem. Jesus identificou-se, falando com um homem, profeta, falou, Filho do Homem. E Jesus identifica-se como Filho do Homem, pois as Escrituras não podem ser quebradas, e em Deuteronômio
18:15, Moisés disse, os filhos de Israel disseram, não deixe que Deus fale mais, queremos que Moisés fale conosco. Ele disse, eu não falarei mais com eles dessa maneira, no entanto, eu enviarei um profeta. Em Deuteronômio 18:15, disse, o Senhor, vosso Deus, vos levantará um profeta como eu, e então aquela escritura não pode ser quebrada, ele tinha de vir como filho do homem, e agora veio em sua era, quando ele estava aqui na terra. Então, quando ele morreu, ressuscitou, ascendeu e enviou o Espírito Santo, e era o Filho de Deus. Deus é um Espírito, e através da era da igreja tem sido Filho de Deus. E então, no milênio, é o Filho de Davi sentado no trono, reinando. Ele ascendeu, aquele que vencer sentará comigo e meu Pai, e ele estará sentado no trono de meu Pai. Agora, ele está agora sentado ali, mas no milênio ele sentou-se em seu próprio trono, porque ele é o filho de Davi. Então ele é filho do homem, filho de Deus, filho de Davi. Vejam, é perfeito. Agora, verificamos que ele teve de vir como profeta, sua palavra é imutável. Deus não muda. Não muda, pois ele era o profeta que estava em José, ele era o profeta, ele era Deus em José, ele era Deus em Davi. Vejam, José retratou a vida de Cristo quase perfeitamente, mas cometeu erro. Para mostrar que não era ele. O homem comete erros. Veja, ele disse a Faraó, disse ao seu pai, o qual era o profeta Jacó, e disse, você diga a Faraó que nós somos vaqueiros, pastor de ovelhas, abominação para o Egito. Nem mais o pai, o Espírito, não deixaria fazer isso. Ele disse, seus servos, pastores de ovelhas. Assim se notam José aqui cometendo erro. Davi, o homem cometeu erro, segundo o próprio coração de Deus, ainda tomou Batseba, pensando que ele poderia esconder isso de Deus. Deus desmascarou isso através do profeta Natã. Mas ainda, olhem para Davi quando ele estava saindo, exilado de seu próprio povo, um rei rejeitado, sua própria filha desonrada por um irmão, e os outros irmãos o tinham matado. E aqui estava ele, Absalão, levantou-se e separou o exército, causando revolução, e Davi, seu próprio pai, foi excomungado, levado para longe, rejeitado pelo povo, indo para fora da cidade, um aleijadinho arrastando-se por ali, criticando, cuspindo nele. Aquele guarda puxou a espada e disse, deixarei eu a cabeça desse cão ficar sobre ele, cuspindo meu rei? E Davi disse, deixe em paz. Deus lhe disse para fazer isso. Nenhuma dúvida, Davi não sabia o que ele estava fazendo. Subiu para o Monte das Oliveiras ali e olhou para baixo, lastimando um rejeitado, onde aos poucos, 100 anos após aquilo, Jesus Cristo sentou-se na mesma montanha, filho de Davi, lastimando como um rei rejeitado, e cuspiram nele também. Vejam, todas essas coisas realmente descreveram Cristo. Ele era parte disso. Deus não muda, descreveram Cristo. Deus não muda, sua natureza não muda, seu caráter não muda, ele continua a palavra, e Malaquias 3:6 prova isso. Ele apenas muda sua forma para cada era. Cada era ele tem dividido-se a parte da palavra que tem dividido, profetizar e aconteceriam em determinados dias. Ao chegar à era, Deus apenas muda a sua forma. Vejam, é Deus o tempo todo. A palavra, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Agora, Hebreus 4, verificamos em Hebreus 4:12, Jesus foi perfeitamente edificado por suas obras, o que ele fez, porque Hebreus 4:12 diz que a palavra de Deus é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e também apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Foi assim com Abraão. Quando esse homem se encontrou com ele com pó na roupa, e vimos que quando Abraão viu esse homem, o chamou de lado, dois foram para Sodoma. Uma bela imagem desse dia que estamos vivendo. Verificamos moderno Billy Graham, Sodoma, e trazendo-os para fora. Olhem para a igreja eleita, a real semente de Abraão. Ló era sobrinho, mas Abraão, este homem nunca saiu, aquele que falou com Abraão. Enquanto ele falava com Abraão, ele disse, Abrão, lembre-se, seu nome era Abrão, alguns dias antes, e sua esposa era Sarai, não Sara. E disse, Abrão, onde está sua esposa Sara? Está na tenda atrás de ti. Vou visitar-te de acordo com o tempo da vida. E Sara, em seu coração, riu. E o homem, de costas para a tenda, a Bíblia disse, por que Sara riu na tenda atrás dele? E Abrão chamou esse homem Elohim.
Elohim é aquele que existe por si mesmo. Agora, a palavra em inglês Deus significa qualquer coisa. Essas palavras você tem que cuidar, porque tem todos os tipos de ideias pervertidas. Um Deus, qualquer coisa pode ser um Deus, a árvore, um homem poderia ser qualquer coisa. Mas Elohim significa o que existe por si próprio. Esta carteira não é autoexistência, o homem não é autoexistente, a árvore não é, mas Elohim é. O que existe por si próprio, manifestado em carne, comendo, bebendo leite de vaca, comendo carne, novilho, comendo pão e falando com Abraão. E Abraão disse que era Elohim. E Jesus, em São Lucas 17, disse, como foi nos dias de Sodoma, assim será na vinda, quando o Filho do Homem se manifestar. Não o Filho de Deus, Filho do Homem, se manifestar. Quando ele estiver se revelando, tornando-se conhecido para a sua igreja, o Filho do Homem, o Filho prometido. Abraão tinha visto Deus em muitas formas diferentes, uma luz, em visões, mas ali estava Deus em um homem. Bem antes do esperado e prometido filho aparecer. Jesus disse antes que o filho prometido voltasse, Elohim, ele mesmo, sua palavra, se manifestaria em carne, Deus. Senhores, queríamos ver a Jesus. Deus manifestou o mesmo em todas as eras, sempre tem sido escondido-se atrás das eras. Deus nele. Um pouco ainda, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, estarei convosco. Está vendo? Ele está em nós. Ele estará até a consumação, antes que ele se revele na forma da vinda do céu. A palavra de Deus, esta era, se você olhar para a Bíblia, ver o que foi prometido para essa era, não me importa quem diga que está certo ou errado, porque Deus interpreta a sua própria palavra, e não precisa que ninguém diga, bem, aqueles dias passaram, não existe cura divina, fanatismo, é isso, está errado, quando Deus diz que fará isso, de certa forma ele fará, mas o problema é que nos encontramos numa tendência de alguma coisa que passou, alguma escola passada, e não o vemos. É por isso que não viram Jesus quando ele veio, mas ainda assim estavam tentando viver sobre a lei, quando a Bíblia disse, examinai as Escrituras, porque cuidaste ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. E se elas não testificam de mim, então está errado. Claramente poderiam ter visto que a Virgem conceberia. Com certeza, foi a resposta perfeita para as Escrituras. Os cristãos, nós acreditamos nisso. Agora, de que serviria Moisés naqueles dias de Noé? Com a mensagem de Noé, de que serviria João Batista com a mensagem de Moisés? Não pegamos a mensagem de sangue, nós temos a de Moody, nós temos a mensagem desta hora, pegamos a mensagem de Lutero, não pegamos a de Wesley, não. E eles estavam certos, mas este é outro dia, esta é a promessa, esta é uma outra era da igreja. Jesus Cristo é mesmo ontem, hoje, eternamente. Quão espantoso é, quão cegos estão. Mas tem de ser assim. Estão mornos nessa era, a Bíblia diz, e eles seriam vomitados da sua boca nessa era da igreja de Laodiceia. Mas tantos quanto ele ama, ele castiga, repreende, e falou que seria dessa maneira na era de Laodiceia. Lembrem-se, Deus muda a forma. Em morfa, a palavra grega significa que ele usa máscaras diferentes, como em Carmen ou Shakespeare, é como um ator. Ele muda a sua forma. Todos aqueles profetas, como foram aquilo, era Deus naqueles profetas. Jesus disse, vocês os chamam deuses, a quem a palavra de Deus veio, e aqui estou eu, filho de Deus, como me condenam? Oh, meu Deus. A mesma coisa é hoje, Deus manifestado em carne. A mensagem da hora. A luz do dia. Não podemos ter essas outras mensagens aqui. Foram feitas, elas viveram, mas vivemos um clarão de uma luz. E agora na Inglaterra, que não muito tempo atrás, as luzes, 7 milhões de dólares, um roubo de trem, e o maior da história, foi muito conhecido, porque foi um endividamento muito grande, os maiores vilões do mundo.
E a maior marca de vilões da era que o mundo de que já vivemos é a falsa luz desta hora em que estamos vivendo, tentando nos colocar atrás de alguma coisa, alguma espécie de credo. Nós somos, no entanto, epístolas vivas, em outras palavras. Somos epístolas vivas, sendo escritas e agora vivendo fora da palavra, como ele prometeu na hora, a palavra de Deus, como ele prometeu na hora, a palavra manifestada, epístolas escritas. Vós, João disse, vós o que clama no deserto. Tentou dizer-lhes isso. Em Malaquias 3, eis que envio o meu mensageiro diante de vós para preparar o caminho diante do povo. Ele era a palavra viva e a verdadeira igreja nascida de novo desta era é a palavra viva de Deus, é a palavra desta era manifestada. Examine as escrituras e veja o que é para ser nesta era. Há um Cristo vivo outra vez, simplesmente mudando sua máscara de um para o outro. Agora, ele se identificou totalmente como Messias, e deveriam saber disso. Sabemos que o Messias era para ser, e era para ser um profeta. A Bíblia disse, eu sou filho do homem. Quem dizeis vós ser o filho do homem? Sempre identifica-se como profeta da era, identifica-se como profeta de Deus. É o que ele era, mas ele foi mais do que profeta, era Deus profeta, o que era Davi, o que Moisés, o que Elias era. E nele habitou a plenitude da divindade corporalmente, ele era o Deus profeta, ele era Deus, Jeová, tornou-se carne em seu próprio Filho, ressuscitou em tabernáculo para manifestar-se. Todos o restante falharam, tinham falhas, mas nele não havia falha. Todos falharam, mas não há falha. Mas o próprio Deus disse, este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi, ele era Deus manifestado. Eles disseram, faz-te Deus, igual a Deus. Ele era seu próprio Filho, amém. Ele era a manifestação de Deus. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. E neste último dia, ele fala com as pessoas através de seu Filho Jesus Cristo, tornando-se conhecido. Então, o que é Cristo? A palavra de Moisés? Sim, mas hoje ele é a palavra manifestada para este dia. Notem como Jesus era. Ele era um profeta. Vejamos se ele tinha o sinal messiânico. Vamos a São João, capítulo 1. Os próximos 5, 10 minutos, então encerraremos São João 1. Vimos sobre a terra, nasceu de virgem, como a Bíblia disse, foi concebido no ventre de uma virgem. Não que a virgem fosse deusa. Você diz isso sobre Maria? Ela era imperfeita, era mulher. Uma mulher igual a qualquer outra, não deusa, uma mulher. Alguém disse, não tem vergonha de dizer isso? Não, Senhor. Vejam, onde foi o erro dela? Ela cometeu quando foram para a festa pentecostal, as pessoas andaram uma jornada de 3 dias e perderam-no, seus pais. Então voltaram procurá-lo e encontraram-no na Escritura, debatendo com sacerdotes no templo. E vejam o que Maria disse diante dos sacerdotes, aqueles críticos. Ela disse, seu pai e eu temos procurado você com lágrimas, mas a palavra sempre conserta o erro. Ele era a palavra. Um rapaz de 12 anos, de onde veio essa sabedoria? Lembrem-se, ali mesmo negou o testemunho. Ela disse que Deus era seu. E aqui ela disse, seu pai e eu, José, temos procurado com lágrimas você. Ele disse, vocês não sabem que devo cuidar das coisas de meu pai? Se ele tivesse estado com seu pai José tinha sido seu pai, mas ele estava por dentro dos negócios de seu pai, pondo em ordem a palavra para aquele dia. Ele era a palavra. Veja, Maria cometeu erro, mas não há erro nele que ele tenha cometido. Ele era perfeito. Notem, quando nasceu, cresceu e batizado por João, o Espírito Santo desceu sobre ele no deserto, retirou-se, seu ministério começou curando, e havia um homem chamado Simeão, e ele veio, André, para uma reunião, e agora ouçamos atentamente onde estamos chegando. E se ele falou para os pais pelos profetas, esses últimos dias pelo seu filho, vejam exatamente o que Deus é hoje, identifica-se da mesma forma. Como ele se identificou, disse, agora passei pela escola, fui bacharelado de artes, PhD, LL, e estou pronto para meu ministério. Não, Senhor, ele não fez isso, ele foi para o deserto, como João voltou ungido com o Espírito Santo. Vejam como se identificou quando começou a pregar. Havia um homem, André, que tinha ouvido João, foi com Jesus para certificar-se onde ele estava, seguiu para a reunião, seu nome era Simão. Logo que Simão chegou à presença de Jesus, disse,
seu nome é Simão e você é filho de Jonas. Isso o identificou. Isso mesmo, o nome de Pedro, aí mesmo o nome de Pedro foi me dado de Simão para Pedro, e que significa pequena pedra, tornou-se cabeça da igreja depois. Então, vemos uma pessoa ali, pelo nome de Filipe, e disse, agora, espere um minuto, não temos profeta por 400 anos, o profeta sabemos que é para vir. Então, ele foi em torno da montanha, cerca de 15 milhas, se estivesse ali para marcar aquele lugar onde ele encontrou um amigo que estava estudando lições bíblicas ali, estudavam juntos, e um homem muito bom e culto, seu nome era Natanael. Então, sem dúvida, andando ali para a porta, e estava exatamente em sua casa, pode ter sido a esposa dele, que disse, ele está ali no bosque das oliveiras, orando. Então, disse com muito entusiasmo que ele devia uma perfeita identificação de Deuteronômio 18:15, um profeta tinha se levantado. Então, se foi, encontremos. Não houve tempo para discutir. E a mensagem era urgente, seu coração estava queimando. Isso é muito para nós. Agora temos coisas demais além disto. E a primeira coisa que ele soube é que ele disse, venha, quem encontramos Jesus de Nazaré, filho de José. Vamos interromper a nossa conversa, a conversa deles enquanto eles andam ali pela praia. Posso ouvir Felipe dizer a Natanael, você conhece aquele velho pescador ali, não conhece? Aquele velho morreu aqui há muito tempo. Jonas, não, seu filho, Simão, sim, me lembro, comprando peixe. Bem, ele não tem muita instrução, nem sabe ensinar o nome, o meu recibo. A Bíblia diz que ele era ignorante, sem instrução. Ficaram sabendo que ele havia estado com Jesus, sabíamos que ele nem podia ensinar seu recibo, mas quando ele chegou na presença deste homem, um homem que não o conhecia, disse-lhe que o nome dele era Simão, filho de Jonas. Não é esse o Messias, não é o profeta, não é Deuteronômio 18, a escritura sendo cumprida. Examine sua vida passada, nós estamos vivendo. Olhando para aquela vinda do Messias, todos nós em Hebreus estamos, não é? Agora, espera um minuto, disse Natanael, eu terei de descobrir, bem, não surpreenderá se ele não te conhecer, deixe-me ver. Certo, então chegou até a reunião onde Jesus estava e disse, eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Ele disse, Rabi, quando me conheceste, antes de que Filipe te chamasse, eu vi debaixo da árvore. Foi isso, o que é isso? Jesus Cristo, mesmo ontem, hoje e eternamente. Vejam, ele identificou-se com uma palavra. O que esse leitor diz? Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Mas ali estavam alguns que não acreditavam nisso e disseram, este homem é Beelzebu. Jesus disse, eu vos perdoo por isso de chamar o Espírito de Deus uma coisa impura, porque o pacto não estava feito, mas quando o Espírito Santo, ele é um pronome pessoal, não pensamento, uma pessoa, quando ele, o Espírito Santo, fizer a mesma coisa, uma palavra contra ele, nunca será perdoada. Lembre-se, ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente, o verbo identificado tornou-se carne. Então nós o encontramos ali. Agora aqueles judeus só tinham 3 raças de pessoas. Podemos ver a segregação, a integração e tudo. Eu sou o servo de Cristo, servido todo homem. Mas ouça, deixe-me dizer-lhes, olhem aqui, havia um judeu, gentio e samaritano. E vejam o evangelho falando sobre Pedro com as chaves, abriu no dia de Pentecostes para os judeus, Filipe foi batizou os samaritanos, expulsou demônios, o Espírito Santo veio sobre eles, Pedro desceu e impôs as mãos sobre eles, Pedro foi e receberam o Espírito Santo, e na casa de Cornélio os gentios o receberam. Agora, gentios, os anglo-saxãos, nós não estávamos nem mesmo procurando o Messias, éramos gentios, adorando ídolos, mas judeus e samaritanos estavam esperando o Messias. E ele somente vem aos que o buscam. Tenham isso em mente nessa reunião. Ele apenas se encontrará com aqueles que o buscam. Finalmente. Então ele estava indo para Jericó um dia, precisou ir por Samaria, que fica atrás das montanhas. Agora, nós o vemos identificar-se como o messiânico, o seu sinal messiânico, e blasfemaram dele. Assim, precisou passar por Samaria, procuravam Messias também. Até que ele chegou a uma cidade chamada Sicar, ao longo do meio-dia, e o poço estava ali, sentaram-se em volta dele, em onde o público tiravam água, não tinha bomba, eles
eles deixavam descer uma corda, tiravam a água e aquelas grandes jarras e falavam sobre o equilíbrio. Fala-se sobre equilíbrio, mulheres com livros sobre sua cabeça e tudo mais. Carregavam 22 litros sobre a cabeça e tal. E era mais ou menos 11 horas quando chegaram lá por volta do meio-dia. Aí havia uma mulher na cidade de má fama e não tinha permissão para estar com o resto das mulheres. Então ela veio ao poço para pegar para ela pegar água, uma porção de água, e quando ela ia ali com um pote de água, o homem falou para ela: mulher, traga-me de beber. Então havia uma segregação muito forte entre os judeus e samaritanos, e imediatamente, isso não era comum, um homem da classe dele falar com uma mulher como ela, samaritana, pediram favor, porque os judeus samaritanos não tinham nada em comum, e disse: mas se soubesse com quem estás falando, você me pediria de beber, e eu lhe darei água que você não terá de voltar aqui para tirar mais. O que estavam falando, o que ele estava fazendo, estava entrando em contato com ela. Ele era profeta e falando sobre a questão de adoração em Jerusalém, ou na montanha, e disse: o Pai busca aqueles que o adorem em espírito e em verdade. E ele foi e começou a falar sobre o problema da mulher, e o que descobrimos é que ela tinha muitos esposos. Ele disse: vá, pegue seu esposo, traga. Ou não tenho esposo, tu disseste a verdade, pois você tem 5. Veja a diferença entre aquela mulher e o sacerdócio daquele dia. Ela disse: Senhor, percebo que tu és profeta. Agora não temos tido um por 400 anos e percebo que és profeta. Nós sabemos que quando ele vier, está certo? Ele nos mostrará essas coisas. E ele disse: sou eu, aquele que fala com você. E um homem comum ali, com uns 30 anos, provavelmente, aparentando 50. Em São João 6 diz que é um homem que não tem mais de 50, mas Abraão, ele disse que antes de Abraão ser eu sou. Mas lá estava uma pessoa de seu trabalho duro, seu corpo frágil, e nenhuma beleza que pudéssemos desejá-lo, mas estava dentro da pele, e era Shekinah, estava dentro dela, e era Deus, era a palavra de Deus, ele era a palavra de Deus, e a palavra de Deus ainda faz isso, porque ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Você reconhece isso em seu pensamento agora? Notem, o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ela foi para a cidade e disse: venham, vejam um homem que me disse o que tenho feito, não é o próprio Messias? E esse foi o sinal do Messias para o judeu e para o samaritano. E não faz acepção de pessoas, o mesmo ontem, hoje, eternamente. E esse foi quando Deus parou de tratar com judeus e samaritanos. E este é o fim da dispensação gentia, quando ele tem vindo através de reformadores e demais para terminar, e prometeu, como foi nos dias de Abraão, assim será quando o Filho do Homem estiver se revelando aos gentios nos últimos dias. Ele retornará. Deixe-me apressar aqui, porque são 9 horas e sairemos aqui pelas 9h30, o Senhor permitindo. Notem, o profeta disse em Zacarias 14:6, e acontecerá naquele dia de escuridão, mas que não será nem dia nem noite, mas no tempo da tarde haverá luz. Observe agora, nenhuma escritura pode ser quebrada. Ela toda se cumprirá. E onde o sol nasce, no oeste, onde se põe, no leste, e no oeste se põe. A oeste, a civilização tem viajado com o sol, e assim tem o evangelho, entende? Agora, se continuarmos seguindo, voltaremos ao leste, cruzamos o leste outra vez, o Pacífico para o leste. Agora, a civilização tem viajado com o sol, o evangelho tem cruzado as águas, vem do Mediterrâneo, atravessou de Saint Paul, a Alemanha, da Alemanha, cruzou o Atlântico para os Estados Unidos, para a Inglaterra, e para a Inglaterra para os Estados Unidos, e agora de volta ao Pacífico. Observem, o mesmo sol que nasce no leste é o sol que se põe no oeste, S-O-L. E o mesmo Espírito Santo que caiu no dia de Pentecostes no leste
Agora, tem sido um dia, não poderia ser chamado de dia, é escuridão, um dia de tristeza, chuvoso, vejam aqui em Kansas, chuvoso, triste. Nós temos tido luz suficiente para unirmos a igreja, para fazermos coisas lá suficiente para irmos por aí, mas no tempo da tarde haverá luz, o Filho retornará, o Espírito Santo retornando nesses últimos dias com plenitude do poder de Deus, a palavra sendo manifestada através da luterana, é como uma pirâmide crescendo, a primeira reforma, Wesley, Pentecostes, e agora afiando-se. Agora, quando a pedra angular volta para a pirâmide, terá que encaixar igual ao restante dela e não poderá nem mesmo passar uma navalha entre ela, tão perfeito. Esse ministério dos últimos dias estará também bem fechado, como sua mão sendo positiva e a sombra da sua mão sendo negativa, e depois de um tempo tornam-se um. Tornam-se assim depois de um tempo, e assim se torna a igreja, a noiva e Cristo tornando-se um, igual ao homem, ao esposo e a esposa, indo diretamente para os últimos dias. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele se identifica perfeitamente com Hebreus 13:8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se voltássemos para a era de Lutero, agora naquela era, vemos na era de Sardes que Lutero foi mensageiro, exatamente, com cavalo, saiu com o restante disso naquela era, e encontramos que Wesley, na Filadélfia, era de Filadélfia, encontramos aquela grande era de revivimento, prosseguiu o amor fraternal, encontramos então Wesley, e como a Bíblia disse, agora, hoje, exatamente onde ele disse que estava, é a hora, o tempo em que estamos vivendo. Agora, aqueles gregos falharam em ver, porque, senhores, gostaríamos de ver Jesus, falharam em vê-lo porque estava vestido em seu templo humano. No homem, carne humana foi que o cegou, não podíamos entender. Sendo um homem faste a si mesmo, Deus igual a Deus, ele disse, bem, se vocês podiam chamá-lo pela lei, as escrituras não podem ser rompidas, podiam chamá-los deuses, e eles eram, e a quem a palavra de Deus vem, então, ele é a plenitude da palavra, a palavra era aquele dia, o Filho de Deus, o Redentor, quando Deus ele mesmo, ele veio sobre a terra e habitou um homem para tomar a morte sobre si, para redimir toda aquela árvore do jardim do Éden, não mulher, o homem, o segundo Adão que morreu e foi para o chão para trazer aquelas substâncias, aquelas folhas que caíram no passado, gerá-los na ressurreição. Quanto poderia ser dito quanto isso? Mas estamos aqui no ponto agora. Mas os gentios, aqueles dias, falharam em vê-lo porque estava em carne humana. Queria saber se faríamos a mesma coisa. Será que cometeríamos o mesmo erro que eles falharam em conhecê-lo porque ele, a palavra, para aquela era identificado num corpo humano. Um rapaz que não tinha instrução, nada de escola, não tínhamos credencial de que ele tinha saído de alguma organização, sem instrução, sem reputação, nada, mas um louco, que bebia vinho, amigo dos pecadores, que virava o mundo de cabeça para baixo, nascido ilegitimamente. Sua mãe estava grávida de um soldado e pegou o seu nome como filho de Deus e chamando-se profeta, Galileu, chamando-se profeta, mas a palavra se manifestou. Tantos quantos o receberam, eles concedeu o poder de se tornarem filhos de Deus. Assim é hoje, quando vemos este grande Espírito Santo movimentando-se, manifestando-se, tantos quantos receberam, a ele concedeu o poder, a esses concedeu o poder de tornarem-se filhos de Deus. Jesus Cristo, identificado o mesmo por sua palavra em cada geração. Vamos inclinar a cabeça. Amigos cristãos, quero perguntar-lhes, vamos parar e pensar um pouquinho. Isso é verdade ou é errado? Se for verdade, é isso? Se for verdade, devemos tudo isso. Para onde vamos? O que é para tudo isso? Como pode ter certeza que você está certo? Agora, no princípio, ele era o Verbo, e a palavra discerne o pensamento dos corações através dos profetas, e também aconteceu através de Cristo. Ele prometeu isso nos últimos dias, pois ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Pai Celestial, toma a tua palavra, coloca no coração humano
Enquanto todas as pessoas esta noite juntas, esse número de pessoas aqui, consideramos, Senhor, que estamos vivendo a sombra da vinda dele. E as sombras estão se tornando cada dia mais positivas a cada ano, e vemos os sinais aparecendo nos jornais e revistas, vemos a luz se tornando como sangue, ouvimos de terremotos em todo o mundo, chacoalhando todo mundo. E agora um dia sacudirá o mundo inteiro quando o Filho de Deus foi oficialmente rejeitado e foi crucificado quando isso aconteceu. E agora percebemos que um grande grupo chamado Concílio Mundial de Igrejas, eles oficialmente o rejeitaram, como disseram, era Laodiceana, que ele estava do lado de fora, batendo a porta, querendo entrar, e nós vimos que outro terremoto chocou outra nação, o mundo todo. Jesus foi oficialmente expulso. E ele está pedindo esta noite, totalmente identificado, como mesmo ontem, hoje, eternamente, que os crentes possam ver, aqueles que estão doentes vejam, Senhor, que esses que estão aqui esta noite possam tocar a sua vestimenta, como nos dias passados. Cura os enfermos, salva os perdidos, pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe. Agora um momento só para a oração, e temos exatamente 15 minutos para sair na hora. Eu poderia dizer, sou homem, minhas palavras podem falhar como de qualquer outro homem. Eu tenho provado para você esta noite que todo profeta comete erros, mas Deus não comete erros. Sua palavra é verdade. Quantos creem que Ele é a palavra? Deus abençoe. É onde a minha fé está edificada, nada menos que no sangue de Jesus. Jesus é a palavra. Agora, Billy distribuiu cartões de oração. Cartões de oração foram distribuídos. Vamos fazer uma pequena fila de oração aqui. Tem a cartão de oração 1 aqui? Não? O cartão de oração 1. Quem tem? Talvez não tenha saído. Tem? Sim, muito bem. Cartão de oração número 1, vem aqui, fique de pé. Número 1. Número 2. Quem tem número 2? Número 3. Apenas por alguns minutos. Número 3, quem tem o cartão de oração número 3? Olha, uma pessoa aqui na maca, veja o cartão se tem. Número 3, número 4. 4, quem tem cartão de oração número 4? É um cartãozinho. Meu filho, um grupo, desceu e distribuiu os cartões de vocês, eles misturam. Então, isso significa que uma vez as pessoas estavam tentando vender o cartão, mas fazendo assim, é para que as pessoas não façam isso. E quando eu venho aqui, eu não começo de certo número exato, eu começo de qualquer número. Pego os cartões de oração, assim, e assim, nós fazemos isso para que a cada dia as pessoas recebam seu cartão, para que as pessoas possam ter chance de participar. 1, 2, 3, 4, 5. Um de cada vez, que alguém que esteja surdo tal, e vão dizer, ninguém me disse. Cartão de oração número 5. 1, 2, 3, 4, 5. Cartão de oração 5. Muito bem. Se tem certeza que é o 5, suba ali, número 6. 11. Cartão de oração 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Agora veja do seu lado, para ver se eles misturam aqui, certo? Muito bem. Quantos tem, Roy? Conte-os. 11, 12, 13, 14, 15. 1, 2, 3, 4, 15.
Muito bem. Vamos parar aí por um minuto, não temos muito tempo. Agora, quantos não têm cartão de oração e creem que Deus irá curá-los, levantem a mão. Deus os abençoe, é isso mesmo, tenham fé. Agora lembrem-se, amigos, enquanto ficam prontos para a fila de oração, não se movam agora apenas pelos próximos 10, 15 minutos. Vejam que vocês são um espírito. Agora, quero perguntar-lhes, quando eu disse, eu li a escritura que ele mesmo ontem, hoje e eternamente, temporariamente, não primariamente, mas ele mostra que ele se manifesta nos últimos dias. Malaquias 4, é para voltar novamente, e novamente desce, e se identifica com uma mensagem profética para voltar o coração dos filhos à fé apostólica, a fé pentecostal dos pais, exatamente para ser feito assim. Volta à fé original. Agora, cremos nisso de todo o coração. Agora, alguns aqui não têm cartão de oração. Agora, lembrem-se, eu sou o servo dele e vocês são servo dele. Deus em mim e Deus em vocês. Vocês têm necessidade, eu aqui para servi-los, trazemos tudo isso a Deus. Agora, uma pequena mulher, uma vez, na Escritura, em São João também, havia uma pequena mulher que tinha um fluxo de sangue. Ela não tinha cartão de oração, ela queria receber oração, mas tinham muitos ali, mas não podia entrar na fila. Ela disse, mas se eu pudesse tocar a sua vestimenta, ficarei curada. Quantos se lembram? Claro, ela empurrou aquelas pessoas da multidão e tocou sua vestimenta. Agora, a vestimenta da Palestina é livre, baixa aí, pois há poeira nas beiradas. Agora, você tocar alguma coisa no casaco assim, não dá para sentir muito, mas ali na vestimenta da Palestina, sim, ela chega quase aos pés, então ele não chegou a sentir isso, mas ela tocou sua vestimenta e voltou para a multidão. E vamos ver que estivesse sentado e, digamos assim, o que aconteceu? Jesus parou e disse, quem me tocou? Sabe, o apóstolo Pedro achou ridículo isso. Ora, ele o repreendeu por isso e, em outras palavras, deve ter dito, todos estão te tocando, está vendo? Ora, todo mundo está tocando, está tentando tocar em ti, Rabi. Ele disse, mas percebi que enfraqueci, virtude saiu de mim. E aquela pequena mulher trouxe força, tirou força dele. E ele viu, olhou na audiência, encontrou-a e viu o seu problema e o que tinha acontecido. E a Bíblia disse que ele é agora o sumo sacerdote que pode ser tocado pelo sentimento das nossas enfermidades, está certo? Agora, se você tiver esse mesmo tipo de fé, nesse mesmo Jesus, fará a mesma coisa por você. Agora, sejam muito reverentes, Nori, não duvide, creia de todo o coração que Jesus Cristo é mesmo ontem, hoje, eternamente, e ele concederá a você essas bênçãos. Agora, Pai, deixa o Teu grande Espírito Santo revelar a nós a palavra identificada em carne. Encarna a carne deles, a minha carne, e que a palavra e promessa do Evangelho esta noite que está sendo pregada seja interpretada pelo grande Espírito Santo, Ele próprio, pois Ele prometeu que estaria conosco e é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Em nome de Jesus Cristo, entregamos-nos a Ti com a mensagem que Tu confirmes a palavra que será seguida de sinais como fizeste de acordo com Marcos 16. Amém. Agora, todos muito reverentes, por favor, não se mexam, sentem-se quietos. Agora, lembrem-se, às vezes há um conflito. Quantos que são nascidos de novo? Deixa eu ver as mãos. Sim, vocês sabem o que estou falando. Agora, esta é a senhora, é a primeira senhora na fila. Muito bem, agora essa senhora e eu, que eu saiba, somos desconhecidos. Uma bela imagem de São João 4. Jesus encontrou-se com uma mulher no poço de Samaria, e é a primeira vez que se conheceram, e pelo que eu sei, esta é a primeira vez que nos encontramos. Somos desconhecidos, se for isso mesmo, levante a mão para que vejam, é a primeira vez. Agora, se ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente, agora, falar com uma mulher, da maneira que ele fez com uma mulher no poço,
seria descobrir algo que ela fez ou alguma coisa errada com ela ou algo a respeito dela e revelaria a ela o que eu nunca vi na primeira vez que eu estou na cidade e estou aqui. Ela é desconhecida. Agora, que faria Jesus Cristo mesmo ontem, hoje, eternamente, que faria a palavra discernir os pensamentos que estão no coração? Estão vendo? Estão vendo? Isso faria o mesmo ontem e aqui está a minha mão, a minha Bíblia. Mas nunca vi essa mulher na vida. Deus sabe disso. Ela é apenas uma mulher que está aqui. Não sei nada, sei menos a respeito dela do que qualquer outro aqui, é um estranho. Eu não a conheço. Mas Ele conhece, Ele é a palavra, e a palavra revela os segredos do coração, pois as coisas... Dizer alguma coisa que ela fez errado ou não confessou o sangue, ele dirá a respeito disso. Se ela for uma manufaturada, dirá. Se for manufaturada, dirá. Se for crente, ele dirá. E se houver alguma coisa fisicamente errada, dirá a respeito. Ele conhece todas as coisas. Eu não a conheço e ela não me conhece. Agora, se ele revelar isso dessa forma, ele ainda é a palavra. Hebreus 4:12. A palavra de Deus revela os segredos do coração e conhece os problemas. Agora, se Deus revelar isto para nós esta noite, irmã, como a senhora e eu estamos aqui juntos, deveria saber que não sou eu, teria de ser ele. Agora, eu quero falar com o irmão um minutinho, porque falando a palavra, sim, agora estou pregando, então volto e falando com a senhora, como ele fez com a mulher no poço, conversando até que descobriu qual era o problema. Agora, se Deus me revelar qual é o seu problema, saberá que é a verdade ou não. E vocês vão crer. Alguém conhece esta mulher? Levante a mão. Sim, muitas pessoas a conhecem. Sim, muito bem. Agora, que o Senhor Jesus permita isso. Isso seria não somente a palavra pregada, seria a palavra feita carne, falando, revelando. Agora, a Bíblia não diz que você estará aqui e o que está errado com você e tudo isso, e para que o que fez, não diz isso, mas a palavra desce, aquela que identifica o pregador, vejam, é a palavra de Deus. Então, a mensagem é verdadeira. Então, Deus está identificando a mensagem como verdadeira, e o batismo do Espírito Santo e todo o evangelho tem de ser verdade, então, se estiver identificado certo. Uma coisa é que são todos nervosos, muito nervosos, chateados quanto a alguma coisa, preocupados, têm tido isso por algum tempo, e o que é? É um problema em seu membro do lado direito, é câncer. Está incomodando toda. O lado direito está completamente fora, incomodando. E se for verdade, levante a mão. Não tema, apenas creia, e Ele a curará. Crê? Certo. Vá agradecendo a Deus por isso e fique curado. O Senhor abençoe. E você crê que Ele é mesmo ontem, hoje, eternamente? Agora, aqui... Temos aqui um homem branco, uma mulher de cor, Jesus, um judeu e ela samaritana. Ele os fez saber que não havia diferença na raça humana. Deus morreu por todas as nações. É um país que nós nascemos mudando a nossa cor, nada tem a ver com o que está dentro de nós. Sim, é isso. Sim, isso mesmo. Agora, a senhora é cristã, rapidamente, posso sentir o sentimento de boas-vindas de que é cristã, seu espírito. Seria exatamente como ele disse, eis um israelita, em quem não há dolo. Agora, vejo que tem estado muito doente e um exame prova que tem câncer, isso mesmo, e esse câncer, creio que posso dizer onde está, de acordo com as estatísticas, é no cólon. É no cólon, é verdade. Agora, e sabe alguma coisa que está aqui, que conhece a senhora? Acredita que curará? Sua fé pode puxá-la ali, vestimenta, e assim ficar curada. Se crê nisto, e apenas crê, não duvide. Suponho que somos desconhecidos também um ao outro, não nos conhecemos, mas Deus nos conhece, ambos. Crê que Deus pode revelar seu problema, revelar o problema... Que? Quantos aí creem?
O que acham disso? Creem de todo o coração, então o seu cálculo biliar não a incomodará mais. Sinto. Vindo, estava lendo a mente do povo, eu apenas queria que você visse que eu não estava fazendo isso. Creem que sou servo dele de todo o coração? Obrigado. A senhora é cristã? Sim, é. A senhora não pega carona, é cristã de verdade, nascida de novo e crê. Eu, sendo seu irmão, nada sei a respeito, mas nosso Pai Celestial, que conhece a ambos, poderia revelar qual é o seu problema, amém? Eu vejo que tem tido o suficiente. Eu fui operada de câncer, removeu um seio e está preocupada com isso. Crê que ficará boa disso, de seu coração, e Deus a abençoe. Possa o Senhor curá-la. Tenha fé, não duvide. Apenas creia de todo o coração que Ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Agora, crê, senhora? Somos desconhecidos. Eu não a conheço e não me conhece. Somos totalmente desconhecidos, mas o Pai Celestial poderia me revelar alguma coisa que é alguma coisa errada, ou que fez, ou que não deveria fazer, seja o que for. Crê que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eu faria, é verdade? Seu problema é com o crescimento. Cabeça. Está com medo dele. Crê que agora que Jesus Cristo fará com que fique boa, como tem... vá crendo. Amém. Deus a abençoe. Continue, não duvide, apenas creia no coração. Creia de todo o seu coração. Seu estômago incomodando. Problema de estômago. Quer ir comer? Creia. É isso. Como está? Somos desconhecidos. Eu não conheço nem me conhece, mas alguém invisível, velado, que sabe entre nós qual o seu problema. Sim, está tentando. Sim, é artrite. Crê que pode ficar boa disso? Vai, creia e nunca ficará aleijada com isso. É só crer. Você tem muitas coisas incomodando. Um problema de senhoras, outra coisa, o seu problema principal, está interessada em cura de artrite também. Crê que curará? Vá, creia. Apenas tenha fé, não duvide. Sou desconhecido a você. Nunca vi na vida. Outra mulher vem me aparecendo. Se Deus me revelar algo sobre você, sim, sim, é um tumor, está para ser operada. Aquela mulher sentada ali na cadeira, voltada para a mesma coisa, é um tumor. Crê de todo o coração, crê. Deus curará ambas, se acreditaram. Impõe a mão sobre ela. Isso, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, que seja curada, irmã. Veja, não posso explicar, amigos, não me peçam. Pressão, poder, o que é um tumor? É um crescimento? O que é um crescimento? Multiplicação de células. O que é você? Multiplicação de células. O que é um tumor? Na Bíblia é chamado de demônio, atormentador. Vejo clamando por socorro e respondeu. Vejam, dois iguais exatamente, é o que fez isso, certo? Venha, senhora. Somos desconhecidos. A senhora tem tido um problema nervoso há muito tempo, de estômago, problema úlcera gástrica, causando acidez no estômago, sensíveis assim. Crê que Jesus Cristo a curará agora? Muito bem, vá comer agora. Crê de todo o coração que Jesus a curará. Agora, creia.
Somos desconhecidos um ao outro. Onde Deus mora? No ser humano, no coração. Esse é o seu problema, aí no coração. Não por causa da falta de Deus, mas por deixar perder a fé. Para curar aquele problema do coração, você ficará boa. Crê de todo o coração, não duvide, vá crendo. Se tu creres, todas as coisas são possíveis. Quantos creem de todo o coração? Crê que Deus está aqui para curá-la? É o verbo feito carne, o que é isso? Agora, não importa o quanto creia, tem de crer. Veja, aquela mulher tocou sua vestimenta e creu. Aqui, um homem está olhando para mim, sofre de hérnia e hemorroidas, crê que Deus vai curá-lo, crê, pode receber o que pediu. Mas alguém crê que Deus cura a enfermidade ou aflito, crê que a palavra esta noite conhece os segredos do coração, crê nisso, muito bem. Agora estamos bem atrasados. Como crê nisso? Agora, você sabe que a Escritura é clara, não deixa o véu de carne incomodá-lo. Lembre-se, a palavra prometida de hoje, quantos entendem a palavra prometida? Não importa quantas impersonificações já tenha visto, agora é Jesus Cristo. Isso é verdade. Agora, ele também disse as últimas palavras que disse antes que deixasse a terra, subiu-se ao céu, ide a todo mundo. Marcos 16, pregar o evangelho. Aquele que crer e for batizado será salvo, aquele que não crer será condenado. Esses sinais seguirão aqueles que crerem. Já leram isso? Qual foi a última comissão? Se impuserem as mãos sobre os enfermos, serão curados. Quantos sabem que é verdade? Agora, cada um de vocês, minutos atrás, levantou a mão que era crente. Agora, impõe as mãos um sobre o outro. Agora, temos de ir. Agora, põe as mãos um sobre o outro e ore por a pessoa ao seu lado, se você for um crente. Agora, ele disse, agora, não está em mim, é você, cada um de vocês. Ele está, creem agora, digam amém. Agora, olhem, não ore por você mesmo, porque quem está com as mãos sobre você está orando por você. Agora, olhe por ela e eu vou orar por todos. E se você estiverem em comum acordo, será um dos maiores momentos que já viram. A presença de Jesus Cristo, que deverá iluminar a igreja para saber que nesses últimos dias, onde credos e denominações e doutrinas e tudo mais, com a palavra toda sufocada e Jesus, a palavra de lado de fora, e você vê voltando ao meio do povo, identificando-se, como ele prometeu que nos últimos dias, quando o Filho do Homem se revelar, ele se revelou no batismo, na cura divina. Ele está aqui em seu último atributo. Lembrem-se, foi a última coisa que Abraão viu antes que o fogo caísse e julgasse o mundo gentílico, e antes que o filho prometido viesse em cena, Isaac. Essa é a última coisa que a igreja cristã verá no sinal de milagre até o aparecimento de Jesus Cristo. Se Deus me concedeu o favor diante de vocês, creiam em mim, em nome do Senhor. Não há nada na Bíblia que falta para ser cumprido antes de aceitarem a marca da besta e você ter o selo de Deus. Ver uma pessoa, coloque a mão sobre ela. Eu estava procurando os aleijados, não vejo nenhum, mas aquela marca, sim, coloquem as mãos uns sobre os outros e orem. Querido Jesus, grande e imaculado Filho do Deus vivo, que está aqui esta noite na forma do Espírito Santo, mudou sua forma e desceu e revelou sua palavra em carne humana, homem, mulher, de todas as posições, mostrando que Ele continua vivo. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Senhor Jesus, estamos aqui nesta grande cidade de Topeka, estamos aqui reunidos com seus filhos e oramos. Agora tu tens sido tão edificado em nosso meio e agora tu confirmes a tua palavra, a última comissão, dizendo, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. E as pessoas, os que confessam, os que nasceram de novo do Espírito, agora estão impondo as mãos uns sobre os outros para se identificarem umas com as outras, com a comissão tua e a tua palavra. Agora, Satanás não pode segurar as pessoas doentes mais, elas são
Objetos da palavra de Deus, sai delas, a enfermidade que está em seus corpos, não os atormenta mais, deixe-as livres esta noite em diante. Nós, como servos de Deus, que tem sido identificado para confirmar a palavra, te conjuramos em nome do Deus vivo, Jesus Cristo, o Verbo feito carne entre nós, sai destas pessoas enfermas e deixa-as irem embora pelo reino do amor de Deus e mandamento dado por Jesus Cristo, Filho de Deus. Amém. Todos que creem e aceitam sua cura, sem sombra de dúvida, aqui dentro do véu da glória Shekinah, para ver a palavra prometida, a qual nos tornará maiores nessa semana, vê-la manifestada aqui diante de nós. Vamos ficar de pé e dizer agora: aceito a minha cura, creio que Jesus Cristo agora me curou, de todo o meu coração creio, aceito, em nome de Jesus Cristo. Deus os abençoe. Levantem as mãos agora, cada um de vocês em sua própria maneira, dê-lhes graças por sua cura. Amém.